Não é de hoje que a população brasileira é acostumada a idolatrar os seus políticos. E não só os seus políticos, mas políticos de outras nações. A notícia que eu vi hoje, né, ontem, na verdade, por isso que eu tô gravando esse vídeo hoje, me faz sempre refletir o quanto o brasileiro é idólatra, na questão de política principalmente. Apesar dos seus outros ídolos, né, ligados aí a vários problemas que o brasileiro acaba colhendo na vida, mas a política é um dos problemas que assola o Brasil e não é de hoje. Muitas pessoas pensam que, pela questão da política brasileira nos últimos 6 anos, acha que é de hoje essa mania do brasileiro ter essa idolatria encarnada, né, entranhada nas veias. Mas isso já se estende desde a época dos nossos avós, dos nossos pais, com suas decisões erradas e isso tem uma parcela da questão do sofrimento aí do brasileiro em relação aos maus políticos que o Brasil já teve. Até hoje eu não vejo na história um político sequer que fez alguma coisa boa de fato assim, sem, por exemplo, destruir basicamente a vida do brasileiro em diversos aspectos. Nós tivemos aí vários políticos que passaram por aqui e que fizeram realmente alguns estragos que se perpetuam na história e a gente colhe esses problemas até hoje. Tô com a notícia aqui, provavelmente você que tá me assistindo agora deve ter visto essa notícia recente do Milei e a S-Libra, né? A Libra, que foi essa moeda, na verdade, que ele criou e que virou aí, se transformou num esquema, né, de milhões de dólares. Aqui no eu tô com a notícia do G1, eu sei que pessoas não gostam, nem eu gosto de ver notícia no G1, mas eu peguei só para poder contextualizar. Não vou querer falar aqui de o jornal XYB tá certo. Não, a notícia é a mesma aqui. E ele diz aqui: o presidente da Argentina, Javier Milei, gerou uma grande polêmica e resultou em uma investigação sobre uma suposta fraude financeira envolvendo uma criptomoeda. Na noite da última sexta-feira, 14, Milei fez um post em suas redes sociais para promover uma cripto recém-criada, a Libra. O valor do ativo disparou, mas despencou nas horas seguintes, causando prejuízo para milhares de pessoas. Agora, Milei está sob investigação e a oposição pediu seu impeachment. Além disso, o criador da criptomoeda afirma que o projeto foi planejado em conjunto com o governo argentino, ou seja, eu nem vou entrar nesse rolo sozinho, vou levar o governo argentino junto. Enquanto isso, investidores amargam as perdas e alguns já estão recorrendo à justiça. No Brasil, os problemas que a gente teve no passado, obviamente, não vão se remeter tanto aí à questão de criptomoedas porque é algo recente, mas nós tivemos diversos problemas no nosso país que desencadearam outros fracassos também e que teve pessoas que inclusive se por conta de decisões políticas. Se você está me assistindo aqui, você é da década de 90, provavelmente, se você não tiver chavecado na hora das aulas de história, porque eu sei que a maioria ficava chavecando as meninas em vez de prestar atenção nisso, nós tivemos ali, por exemplo, o presidente Collor. O Collor foi responsável, junto com a sua ministra da Fazenda na época, cuidava da parte econômica do nosso país, de criar a excelente ideia para conter aí a inflação que vinha sendo, vinha assolando a população brasileira ali com a questão do Sarney, que é justamente o confisco da poupança. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar disso. Se você não é da década de 90, eu aposto que você já deve ter ouvido falar dessa época, seus pais ou seus avós devem ter comentado com você numa reunião de família. E mesmo assim, a política brasileira nunca deixou de ser uma arma de manipulação e uma forma de ter idolatria aí a cada dia mais no nosso país e se perpetua por hoje. Mesmo o Collor tendo causado esse problema que fez com que pessoas atentassem com a própria vida na época por terem perdido o seu dinheiro e não conseguir reaver isso nunca mais, hoje no nosso país o efeito de um político idolatrado se estende até os dias atuais, com Bolsonaro, Lula, são políticos altamente idolatrados no nosso país e que fizeram grandes coisas que são problemas, inclusive, pra gente. Né? Lula, não preciso nem falar, se você voltar na história, você vai ver sobre isso.
Bolsonaro com vários outros problemas causados no seu próprio governo e que fez, obviamente, a volta do Lula acontecer. Você sabe muito bem disso se você está assistindo esse vídeo. E você é um idólatra, você é aquele ser meio bilateral, né? Ou Bolsonaro ou Lula, né? Você não sabe contestar o político. Se você que está assistindo aqui, você não entende a gravidade da idolatria política e você tá querendo defender, porque eu tô falando mal do seu político preferido, você tá mais afundado do que muitos outros brasileiros nesse mar de lama da política brasileira. No passado, nós tivemos vários políticos que foram idolatrados, como João Goulart, nós tivemos a Era Vargas, tivemos aí governadores, como por exemplo Leonel Brizola, e muitas pessoas nem sabem do que eles fizeram, nem sabem o problema que eles causaram. O Brasil ele vem acumulado aí de problemas para serem resolvidos, mas que nunca foram resolvidos. Se a gente pegar toda a história da política brasileira, o político entrou com uma forma de tentar corrigir o problema do político anterior. Só que ao tentar corrigir, ou nem tentar, ele nem queria, na verdade, mas só para conseguir o cargo e todos os direitos presidenciais ou de governante que ele poderia ter, ele gerou mais problemas, ou seja, pensa bem nessa lógica. Tinha problemas para resolver no governo anterior. Ele assume o novo governo para tentar corrigir esse problema do governo anterior. Porém, ele traz mais problemas ainda no seu atual governo. E isso junta uma bola de neve desgraçada, porque acumulou o problema anterior com o problema atual e tenta jogar para o próximo governante para tentar resolver isso aí nos governos seguintes. E aí eu pergunto para vocês, questão de educação, segurança pública e saúde foi resolvido? E principalmente, questão econômica. O nosso país nunca foi resolvido economicamente. O nosso país só acumula problema em cima de problema a cada governo que passa. E o mais interessante é que nunca isso é resolvido e toda vez um político vem com uma estratégia, como se fosse ali então a pessoa que vai resolver os problemas, ele tem a solução do país, ele tem a solução que vai levar o nosso povo a sair do problema que o Brasil carrega nas costas. E nunca isso acontece, gente. Porque o político ele vê na vida política no Brasil uma forma de ganhar dinheiro. Porque não tem como você quebrar esse sistema, esqueçam. É igual isso. Vocês viram, o Javier Milei fez diversas coisas boas aí na Argentina, etc, né? Melhorou lá a economia. Mas olha aí, o cara criou um esquema, né? Fez ali, participou de uma fraude financeira e quer levar até o governo junto. Ou seja, o governo teve participação disso. Então, os políticos eles acabam criando um local, um ambiente de pura idolatria. Eles viraram estrelas. As pessoas que criam esse cenário para eles de idolatria os coloca numa situação muito confortável. E isso gera diversos problemas que a gente nunca vai resolver no Brasil. E sempre você vai ter essa dificuldade, porque o brasileiro ele tem aquela frase que eles falam: o brasileiro tem a mente curta, né? A memória curta, né? Justamente porque o brasileiro ele não sabe cobrar o político. Ele, de fato, ele não sabe cobrar o político. Ele quer alguém para adorar. Ponto final. A idolatria política, ela se resume nisso. É o brasileiro buscando alguém, um bezerro de ouro, para adorar. Justamente para ele colocar suas frustrações e ter o seu time de futebol. É basicamente isso. Hoje existe só esquerda, direita, sim ou não. Não existe ali alguém equilibrado. E o Brasil ele se tornou e está se tornando um país meio desequilibrado assim, em questões de ideias, em questões de população. É tanto que existe pessoas, né, que brigam com seus familiares por conta de político. Eu acho que isso é o cúmulo da idiotice e da imbecilidade. Você discutir com o seu familiar, com o seu amigo, né? Você diz que tem amigo e aí vocês discutem por conta de político, sabe? Eu sei que nós temos diferentes ideias, nós somos seres humanos que não somos feitos em série, né? Nós não somos robôs, nós temos discordâncias entre si. Mas chegar ao ponto de acabar com a vida de alguém, que já aconteceu, obviamente, de tirar a vida de pessoas por conta de lado político, isso é muito imbecil. A população acaba agindo como animais.
E aí, esse é o problema que a gente tem, que se estende no nosso país e que eu vejo que nunca vai ser resolvido. Pelo menos eu vou falar nunca, não, né? Porque a palavra nunca ela é muito forte, mas eu vejo que dificilmente vai ser resolvida essa questão de idolatria no nosso país. E nós temos aí pessoas que idolatram Javier Milei e pessoas que idolatram Donald Trump, qualquer outro tipo de político. Gente, político é um servidor público, ele tá ali para servir a população, como qualquer outro político, governador, deputado, senador, eles estão em prol de servir a nação, e a nação somos nós, né? Então chega, acho que se eu fosse fazer um apelo aqui nesse vídeo para finalizar procurem rever os conceitos de vocês, tem se distanciado cada vez mais da parte lógica e população brasileira tem ido mais parte burra, né, de idolatrar pessoas que não estão nem aí para você. Eles criam e durante todos esses anos eles criaram aí coisas que favoreceram a ele, né? Eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, do Brizola. Ele, na época, iniciou impedindo ali, né? Começou o governo do Rio de Janeiro e uma das coisas que ele procurou foi impedir a questão dos policiais de entrarem nas favelas e fazerem o trabalho deles e nisso gerou hoje, às vezes você se pergunta, né, quando que começou esse problema que se estende hoje para o Rio de Janeiro, onde as pessoas não conseguem mais viver em paz porque a segurança lá não existe, é inexistente a segurança, a questão de segurança pública lá é uma calamidade, basicamente, e começou ali, no Brizola, quando ele impediu os policiais de poder subir ali nas favelas e cumprirem aquilo que é o papel de um policial, por conta ali de achar que era muito agressivo os policiais e naquela época foram criadas as gangues, né? As gangues que, inclusive, definiram seus territórios nas favelas que se estendem pelo Rio de Janeiro. E virou um problema que achou que ia resolver o problema da segurança pública e fez foi piorar. Então, tipo assim, e tinha pessoas que na época idolatraram o cara para que ele voltasse pro governo. Então, olha o nível que o brasileiro chega já daquela época. A gente é um resultado da idolatria que os nossos pais e avós tiveram naquela época com os políticos. Eles não sabiam eleger os seus políticos, eles não sabiam questionar e cobrar os políticos que eles tinham. E é assim que o nosso país segue. Eu não sei realmente assim quando que isso vai acabar. Sinceramente, eu não sei se isso vai acabar de um problema de um governo anterior seguir para o próximo governo e ninguém resolver e não ter realmente como resolver, porque o sistema é complicado e a gente continuar nessa vida meio complicada aqui no Brasil, que é dificilmente a gente vê uma luz no fim do túnel. Bem, acho que é isso, pessoal. Não quero me estender muito. Se você gostou desse conteúdo, deixa o teu like aí, deixa a tua opinião também. O que que você acha? O que que você acha sobre a questão de idolatria política aí no nosso país? Usei esse exemplo do Javier Milei, mas se estende para qualquer tipo de político, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Realmente é um problema muito grave aqui que a gente tem na população. Enquanto ela não acordar, isso nunca vai acabar. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no meu canal. Forte abraço, até o próximo vídeo, valeu, tchau.